A personalidade, ela é uma característica que cada pessoa tem e com isso ela se comporta no mundo, né? Cada pessoa tem a sua própria personalidade. E hoje eu quero falar sobre o transtorno de personalidade borderline. Se você caiu de paraquedas, eu sou Wesley Noturno, seja muito bem-vindo no meu canal. E já deixa um gostei, isso é muito importante. O YouTube ele vê a quantidade de likes, recomenda meu canal para outras pessoas e não deixa o seu gostei. Se inscreva no meu canal se você ainda não é inscrito. Deixe nos comentários o que você acha desse assunto e ideias para novos vídeos e vamos para lá porque tá babado. Borderline, né? No limite, né? Transtorno de personalidade borderline ou limítrofe, né? Que são os nomes que eles usam, que é no limite, né? O borderline tá ali, né? Ele tá no limite de tudo. No limite que eu falo é que ele é um turbilhão de emoções e sentimentos, de personalidades que vem a diferença de emoções e sentimentos, ela é bem maior do que as de uma pessoa que tem, por exemplo, bipolaridade, né? O borderline, ele passa por todos esses conflitos em um curto espaço de tempo. Então, em um dia, 24 horas, um borderline pode estar feliz, alegre, pode estar assim super emotivo e de repente tá triste, tá depressivo, com tendências suicidas, com automutilação, e de repente ele volta para o pico da emoção, de repente ele fica triste de novo, medo de abandono. Então é um turbilhão de sentimentos e tudo assim num curto espaço de tempo, né? E o que faz com que o borderline ele tenha a personalidade dele fragilizada, mas ao mesmo tempo intensa e podendo acarretar até mesmo para uma personalidade agressiva, né? E é muito complicado, é muito triste, porque uma pessoa com transtorno de personalidade borderline, ela sabe, né? Ela sabe que ela tá no limite, mas por sofrer tantos, por estar passando por tantas dificuldades, né, de tantas personalidades, o maior medo dela é o abandono, né, é os amigos, ou relacionamentos, ou trabalho a acabarem abandonando, né, deixando eles para lá. Mas às vezes eles são tão intempestivos e causam tanta agressão verbal quanto física, ou até mesmo perseguições, que eles acabam afastando, né? O medo é ficar... o medo é estar sozinho, é ser ignorado, é estar solitário, é ser abandonado. Mas no decorrer de tantas coisas que eles fazem, eles acabam por botar para fora as pessoas que mais amam, porque às vezes é demais, né, para as pessoas. É uma pressão muito grande para ambas as partes, mas é óbvio que o borderline ele acaba sofrendo bem mais, né? O que pode ser uma coisinha boba, que poderia durar, sei lá, alguns minutos, algumas horas, por um borderline pode durar dias, semanas, né? A um longo prazo, né? Esse transtorno ele está presente em 1,5 a 3% da população, igualmente para homens e mulheres. A diferença é que as mulheres normalmente são as que buscam ajuda, né? Então, se você for ver os índices, as mulheres são as que mais procuram ajuda psicológica, ajuda psiquiátrica, e o homem é o que menos busca ajuda, né? Então, é algo muito assustador dentro do meio. Outra informação que eu anotei que é muito importante: os riscos de suicídio aos portadores de transtorno de personalidade borderline é 40% a mais do que as pessoas que geralmente têm bipolaridade ou depressão. Só que apenas cerca de 8 a 10% deles é que efetivamente cometem o suicídio, ou seja, de 40% das pessoas que estão no risco de cometer suicídio, de 8 a 10% efetivamente tiram a vida por conta do transtorno de personalidade borderline. Inclusive tem um livro maravilhoso da nossa escritora Ana Beatriz Silva que se chama Corações Descontrolados. Online eu já dei uma lida, né, em algumas partes. Eu preciso finalizar esse livro para quem sabe poder conversar sobre esse livro, e é da Ana Beatriz Silva. Eu estou no comecinho, ainda nem entrei no capítulo 2, mas é um livro muito aclamado, né? Muita gente fala, né? Muitos psiquiatras e psicólogos inclusive recomendam esse livro, e a própria escritora já deu algumas entrevistas que são muito interessantes de você pesquisar,
e vamos conversar sobre esse transtorno de personalidade borderline. Eu separei algumas informações. Se você está chegando agora, eu não anoto no papel, eu sempre deixo no meu computador. Por isso, se eu estiver olhando para baixo, é porque eu estou lendo no meu computador, tá bom? Pelo menos assim, eu posiciono a câmera exatamente na minha frente para dar a entender que eu estou conversando com vocês de fato. Mas se eu estiver olhando para baixo, é porque são as anotações e as informações necessárias, né? Deixa eu dar uma olhada. Os fatores para o transtorno de personalidade borderline. Normalmente, eles são genéticos, pode vir através da genética, paterna ou materna, o ambiente onde o border, né, a criança, a pessoa cresce, se é um ambiente muito traumático, pode acarretar sim na evolução para que na adolescência seja desenvolvido, que geralmente o borderline ele descobre que ele é um border, ou pelo menos as emoções e o turbilhão, geralmente aflora na adolescência e começo ali da juventude, né? Então, o ambiente, deixa eu dar uma olhada onde eu parei. O ambiente, abusos físicos, grandes traumas, traumas sexuais, abusos sexuais, explorações. Então, tudo isso aqui pode acarretar para um futuro borderline, né? Então, assim que nascem os borderlines, né? Pelo menos ali dá a entender que tem aí esse comecinho pode ser através de genético, ambiente, traumas, exploração sexual, ambientes com muita agressão, muita discussão familiar, pode reprimir a criança ao nível dela estar presenciando tudo isso, mas só ali no comecinho da adolescência está aflorando o transtorno de personalidade borderline. Os sintomas são medo intenso de abandono. Geralmente as pessoas que têm ali o borderline, o maior medo delas é ser abandonado, e geralmente quando elas entram em uma relação, elas pressionam tanto com medo de ser abandonado que elas acabam efetivamente cansando, né, a outra pessoa, e resulta em esforços intensos, e eles acabam agindo de forma intensa, às vezes agressiva, por se sentirem rejeitadas, né? Na cabeça de um borderline, por exemplo, se ele te manda eu vou dar um exemplo, se ele te manda uma mensagem, dependendo da forma como você responde, ele pode estar lendo e identificando que há ali um pouquinho de rejeição, ou de que talvez você não ame ele o suficiente, e aquilo começa a martelar, e não desaparece tão facilmente quanto desapareceria num bipolar, num borderline. Aquilo pode ficar durante horas, dias, semanas. Os relacionamentos, eles são estáveis, intensos, e oscilam entre a idealização e a realização. O que eles imaginam e o que eles querem e o que efetivamente eles conseguem dar e receber de um relacionamento. Na grande maioria das vezes, o relacionamento ele não dura, né? Ele não é duradouro, e daí esse medo do abandono só vai crescendo, e efetivamente a cada nova relação o medo pode ser maior no decorrer das últimas experiências. A dificuldade de controlar a raiva, eles podem expressar a raiva de forma verbal ou física, seja com amigos, familiares ou até mesmo os profissionais, os psicólogos, os psiquiatras, os terapeutas. Só que após esse descontrole de raiva, verbal ou físico, gera neles um grande sentimento de culpa e daí uma grande baixa estima, né? E o que pode acarretar também são as automutilações ou formas de amenizar esse sentimento de culpa, esse sentimento de dor, seja no álcool, seja nas drogas, seja no sexo sem proteção, porque os borderlines, vamos chegar lá ainda, ou seja na automutilação, né? Outras características é uma perturbação de identidade, né? Uma percepção de si mudando de opiniões e ideias o tempo todo, né? São pessoas que às vezes podem começar a ingressar numa faculdade e faltando um mês para terminar, desistir. Ou quando ganhar, por exemplo, tá num trabalho há anos e quando ganha uma grande promoção para um novo cargo, abrir mão e começar do zero. E eles não sabem exatamente o que eles querem, qual é a opinião que eles têm para dar, e são opiniões que podem mudar. Hoje ele pode estar gostando de você, amanhã não. Hoje ele pode estar tendo uma opinião política, amanhã mudar, uma opinião sobre determinado lugar, determinado plano, né? Então são coisas muito que alteram com muita facilidade, né? Ele pode estar te amando hoje e amanhã não, né? E são coisas que acontecem com mais facilidade em um curto espaço de tempo, né?
Outra característica, deixa eu dar uma olhada. As pessoas que oscilam entre a raiva, a alegria, o vazio, o abandono e todas as emoções existentes em curto espaços. São pessoas impulsivas e com esse comportamento autodestrutivo pode ser gastando muito dinheiro, comprando compulsivamente, abusos no álcool, abuso nas drogas, sexo sem qualquer proteção ou cuidado, mesmo sabendo dos riscos de DSTs, riscos de engravidar, determinados outros riscos, ainda assim eles fazem sem ter culpa e às vezes mesmo tendo culpa eles fazem também, então é loucura, né? Mas para quem se automutila, sexo sem cuidado algum é ali tipo páreo. Fora que também é comum descontrarem a dor e o estresse no seu próprio corpo, seja com cortes, automutilação, ameaças suicidas, podem se queimar também, se cortar e todas as outras formas que geram dor no corpo, mas que ao mesmo tempo esse gerar a dor alivia todo o estresse, alivia toda a tensão, alivia todo o desconforto, né? Quanto mais estressado você tá, mais o seu corpo fica tenso. Então, com cortes grandes ou pequenos, ou com formas de provocar dor, seja se queimando, seja se cortando, seja se machucando, há relatos também de vários borderlines que batem a cabeça contra a parede inúmeras vezes, algumas vezes até ficar inconsciente, até desmaiar, mas apenas para aliviar, ou alguns relatam que também batem a cabeça contra objetos e contra a parede, só para fazer com que aquele pensamento, aquela névoa negativa, aquela névoa de emoções e sentimentos passe, porque quanto mais ele bate, mais dor ele recebe e mais chances ele tem de mudar o sentimento da dor, o sentimento conturbado sobre determinado tema para dor física, né? Eles também podem ter sentimentos temporários e psicóticos, né? As paranoias, as visões, as coisas que eles acham que está acontecendo, mas que de fato não está acontecendo. A cura para borderline, o transtorno de personalidade borderline, até o momento não há uma cura assim que você vai tomar um remédio, vai fazer um tratamento e estará curado. Porém, o tratamento ele pode estar te ajudando a sobreviver sendo um borderline. Com ajuda psicóloga, com psiquiatras, né, com auxílio de alguns medicamentos para estar controlando, mas tudo isso deve ser passado através de psicólogos, psiquiatras, psicoterapeutas, médicos e profissionais da área, né, mental. O que todos os sites e todas as pesquisas recomendam é pesquisar por ajuda, né? E mais uma vez, o risco de suicídio entre pessoas que têm transtorno de personalidade borderline é de 40%. Só que dos 40%, de 8 a 10% deles são os que de fato cometem suicídio, né? E, novamente, o livro Corações Descontrolados é uma grande recomendação para todas as pessoas. Esse vídeo que eu estou fazendo aqui agora é porque eu quero fazer muito um vídeo sobre a minha cantora favorita da vida, Amy Winehouse, Amy Jade Winehouse. Inclusive, eu tenho uma tatuagem dela, eu tenho várias imagens da Amy. Inclusive, olha, como eu já estou preparando esse vídeo, o ano passado eu ganhei do meu marido um presente que ele comprou no site da Amy Winehouse Foundation e tenho aqui um cartão com uma mensagem atrás. Também tenho essa agenda que é da Amy Winehouse Foundation. E Wesley, qual é a coligação entre transtorno de personalidade borderline e a Amy Winehouse? Porque a Amy Winehouse ela foi diagnosticada com borderline após a sua morte, né? Então, depois que ela morreu, depois que foi realizada a autópsia, depois que os médicos começaram a fazer todo aquele relatório de quem era a Amy Winehouse, eles diagnosticaram ela como borderline. Só que ela não é a única pessoa da mídia, a única pessoa conhecida que foi diagnosticada com borderline após a morte, né? Anos depois, isso porque a Marilyn Monroe morreu há muitos anos atrás e naquela época as pessoas achavam que era apenas depressão, mas muitos anos depois a Marilyn Monroe também foi diagnosticada como portadora de transtorno de personalidade borderline. E quando você vê ali, né, os sintomas, você vê que elas se encaixam perfeitamente, né?
Amy Winehouse, ela recusou a ajuda psicóloga, ajuda de psicólogos e psicoterapeutas e de e psiquiatra, porque ela achava que influenciaria, né, na arte dela, e ela achava que os medicamentos e a ajuda poderiam influenciar negativamente na sua arte. Marilyn Monroe, não faço a mínima ideia, né, mas muito provavelmente a Marilyn abusava mais do que tinha ajuda, ainda mais a Marilyn sendo de muitos anos atrás, quando as pessoas diagnosticavam tudo como depressão apenas ou demência, né? Então, para falar da Amy Winehouse, eu resolvi fazer primeiro esse vídeo sobre transtorno de personalidade borderline, porque tem uma ligação, eu não vou passar pano na Amy Winehouse, mas eu adoro a Amy de verdade, mas eu achei muito interessante a gente conversar, né? Esse é um canal onde eu converso sobre depressão, eu converso sobre problemas de transtornos e resolvi trazer hoje também esse assunto muito importante sobre o borderline. Espero que você tenha gostado desse vídeo, deixa nos comentários o que você achou, se você já conhece, se você conhece alguém que tenha borderline, ideias para novos vídeos. Quero também só deixar uma mensagenzinha, eu tô fazendo um teste, né? Eu vou fazer um teste, então eu tô estudando bastante. Normalmente eu posto vídeo de segunda a sábado, mas como eu vou fazer esse teste, eu não tô gravando vídeo todos os dias, por isso vai ter determinados hiatos. Eu ainda tô vendo quais dias exatos eu consigo fixar para pôr vídeo, mas eu tô aqui ainda, tá bom, gente? É que eu realmente preciso estudar, tô até com meu caderninho aqui, mas pra já é nessa que eu vou. Um grande abraço para todo mundo e escuta!